Deus. Misericórdia. Por nova criatura. Aí tá. Acho que é um tema esquecido hoje. O que é importante? Importante. De que igreja você é? Isso é importante. Ei, de que igreja você é? Isso é importante. De que igreja você é? Isso é importante, isso importa. Hoje, a identificação é essa daí. De que igreja você é? Isso que é importante. Outra coisa importante, você tem credencial? Você tem credencial? Você tem credencial? Se você não tem credencial, você não entra. Você não passa. Você não entra no rol dos credenciados. Quem não tem credencial, que pertence a uma igreja, ou credencial de pastor, não entra naquele círculo, não. Não, se você não tem credencial, você não pode. E você não entra mesmo. Porque está um canal que é o filtro. Só passa quem tem credencial de pastor, só os credenciados. Você não passa. É o mundo religioso que estamos vivendo. Onde o que importa, qual é a sua credencial religiosa? A credencial. Que igreja você é? Que denominação você é? Você tem a credencial da igreja? Se não tem, você não pode entrar aqui, não. Só quem tem credencial. O quê? Tem credencial de pastor? Não tem? Você não pode. Mas eu sou um pregador do evangelho. Eu sou um pregador. Não, mas você não tem credencial, você não pode. Somente os credenciados. Os religiosos, os credenciados, os institucionalizados, os que pertencem à instituição religiosa, esses podem. Mas se você prega a Cristo, mas não tem uma credencial, você não entra aqui. Gente, é o mundo religioso. Esse não é o mundo cristão. Não é o mundo de Cristo. Não é o mundo da nova criatura. Nem se fala em nova criatura. Você sabia que Cristo falou em nova criatura? Você sabia que somente a nova criatura vai entrar no reino de Deus? Não é o credenciado pelas instituições religiosas que vão entrar no reino de Deus. É a nova criatura. Jesus quem disse. Agora você tem que conversar com Jesus ou rasgar a escritura sagrada. Porque o reino de Deus é chegado. Sabe quem são os habitantes que vão ocupar o espaço do reino de Deus? Segundo Jesus Cristo, a nova criatura. Nem os Nicodemos da vida vão entrar no reino de Deus. Quem são os Nicodemos da vida? Nicodemos era um doutor em teologia, era um rico, um homem que estava no primeiro ranking, na classe do primeiro ranking do seu país. Mas tinha um desejo, estar no reino de Deus. Era um homem que sabia o que queria, estar no reino de Deus. Mas para ter essa confirmação, ele foi muito sábio. Ele foi conversar com o homem que veio do céu, Jesus Cristo, para se certificar, porque ele queria estar no reino de Deus. Era sábio, ele queria estar no reino de Deus. Então, para ter esse endereço certo, foi confirmar com quem sabia das coisas. Quem é esse com quem ele foi confirmar? Um jovem que estava pregando lá na periferia, chamado Jesus. Sabe o que Jesus disse para ele? Nicodemos, por esse caminho de credencial religiosa, de doutor, de teologia, mestre, bacharel, isso não te garante vida eterna, não. Isso não te garante passagem
para o outro lado, para o reino de Deus. Não garante não, você está no caminho errado, Nicodemos. Aí você não vai, não pense, não se segure em seus diplomas, em assinatura de homens, em assinatura de instituição religiosa, que vai te estabelecer uma garantia para você estar no reino de Deus, Nicodemos. Então, o quê? Mas é mesmo, Jesus? O que é que eu tenho que fazer então? Você tem que nascer de novo, Nicodemos. Você tem que nascer de novo. O que é isso? Eu nunca ouvi essa palavra antes, nascer de novo. Eu só sei de credencial, eu tenho credencial, olha a minha carteirinha aqui, ó. Eu pertenço à sinagoga, ó. Sou doutor em teologia. Sou um político também, eu pertenço à primeira classe, lá, a orla lá de cima. Sou rico também. Eu tenho posição, sou homem de posição. Sou homem que sei das coisas, esclarecido. Mas isso não adianta, Nicodemos. Todo esse conhecimento seu aí não vai te levar para a vida eterna. Não adianta. Essas credenciais humanas, credenciais religiosas, não te garante o passaporte para a eternidade, Nicodemos. Aí, Nicodemos falou: Jesus, tu puxou meu tapete. E agora? Como é que pode? Esse ensinamento veio desde Moisés, tem 1500 anos. E Jesus, você está dizendo que não vale nada? Todo esse estudo que eu fiz, sou um homem velho, perdi tempo. Hein? Como é que é isso? Você está desfazendo tudo. Hein? E os ensinamentos de Moisés que eu aprendi aí? Como é que faz? Ele falou: você tem que nascer de novo. Senão você não vai ter a credencial para entrar no reino de Deus. Eu acho que nossos dias estão esquecendo o ensinamento de Jesus Cristo. O ensinamento principal, a credencial principal, ser nova criatura. Mas estão pedindo carteirinha. Se você não tiver a carteirinha, a credencial de pastor, a credencial de membro, você não entra aqui não. E na VIP, no lugar VIP, tem que ser pastor. Tem que ser pastor. No lugar VIP é pastor. Então, aquele lugar onde vai se divulgar a palavra de Deus, tem o lugar VIP, e o lugar que não é VIP, dos pobres. O lugar dos pobres, dos proletários. Ou das ovelhas. Aquelas que não pensam, que são conduzidas. Porque não tem cabeça. E os cabeças ficam lá. A elite religiosa fica lá. E se isto for um campo de futebol, um estádio de futebol, fica mais clássico ainda. A elite fica ali no campo, onde ficam os jogadores. Sabe que o jogador é que faz o palco, o cenário do show. A elite fica no campo, lugar VIP. E os proletários ficam pendurados lá nas cadeiras, lá em cima. Os que não pensam, os pobres. Então fica o clero, o lugar VIP, e os leigos, os laicos, lá em cima. A mesma divisão, a divisão religiosa. Clérigo, o inteligente, o líder, o sabido. E o laico, o pobretão, o que não raciocina, o dirigido, a ovelha, lá para as galerias, lá em cima. Esse é o cristianismo atual. Cristianismo religioso, que não leva em conta a nova criatura. Os ensinamentos de Cristo não é levar em conta. O que importa é credencial. Você tem que ser credenciado para participar do lugar VIP e para participar de outras coisas. Tem que ter credencial. Senão, o filtro não deixa você passar. Tem um cara lá que é chefão lá, designado para isso.
para constatar se tem a carteirinha. A carteirinha. Gente, é o mundo religioso que estamos vivendo. No chamado povo de Deus. Isso no chamado povo de Deus. Nesse ano 2000, terceiro milênio. Já pensou 2000 anos de cristianismo e o povo não se descobriu? Não descobriram a nova criatura? Hein? Não descobriram as palavras de Jesus Cristo, a nova criatura, gente? Quem vai para o céu, quem tem a credencial, é a nova criatura. Agora, a nova criatura não tem credencial religiosa. A nova criatura não tem credencial religiosa. Não tem. É no Espírito. É no Espírito. É uma relação pessoal com Deus. É isso que Jesus estava falando para Nicodemos. Nicodemos, você não vai entrar no reino de Deus porque você pertence a uma instituição religiosa, porque você tem credencial, porque você é um político. Porque você é um político. Você tem influência, porque você é rico. Não são esses títulos, essas credenciais que vai habilitar você a participar do reino de Deus, Nicodemos. Nossa, Nicodemos perdeu todas as bases, todo o suporte dele. O que é que eu tenho que fazer, Jesus, para entrar no reino de Deus, no lugar que eu quero? Nicodemos, você tem que nascer de novo, ser nova criatura, Nicodemos. Mas Nicodemos não sabia como nascer de novo. Tem muita gente hoje, 2000 anos da pregação de Jesus Cristo, que não sabe como nascer de novo. E pensa que nascer de novo é conseguir uma credencial igrejeira, uma credencial denominacionalista. Aí apresenta a credencial. Aqui, ó, eu posso entrar. Eu posso participar da vista, eu sou aqui, ó, da VIP. Eu posso entrar na VIP. Olha a minha credencial aqui. Ah, você pode, você tem credencial. Pode. Ah, você é político? Ah, pode, sim, pode. Pode seu lugar lá. Mas se vir a nova criatura, não, você não pode. Por quê? Você não tem credencial. Você não é religioso. Você não tem religião. Mas eu sou nova criatura. Não. Cadê a credencial? Está no meu espírito. Eu não vejo. Você não entra. Mas eu sou um pregador do Evangelho. Eu prego o Evangelho. Eu sou enviado de Deus. Eu prego a palavra de Deus. Eu sou um pregador. Eu prego que o Espírito Santo fala no meu coração. Ah, não. Isso não interessa. O senhor não tem credencial. O senhor não é igrejeiro, não é denominacionalista. O senhor não tem credencial. Não dá. O senhor não é político. Se eu fosse político, o senhor entrava, o senhor tem influência. Mas o senhor não tem credencial. E o cristão, a nova criatura, abaixa a cabeça. Tá bom. Eu vou ficar aqui. Procurar um lugarzinho. Eu vou ficar aqui. Se permitir, eu fico ali. Senão, eu vou embora. O mundo religioso não conhece, não leva em consideração a importância da palavra de Jesus Cristo hoje. 2000 anos de pregação e tudo com a Bíblia na mão, hein? São gente de Bíblia na mão. É gente de Bíblia na mão. Que diz, se você não tem credencial, você não entra. Gente de Bíblia na mão. Gente de Bíblia na mão. E cheio do Espírito Santo. Hein? Cheio de luz. É de assustar. A nova criatura não tem lugar, não. Como é diferente o reino de Deus, né? Como é diferente. Mas Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos, se você quer entrar no reino de Deus, você tem que ser nova criatura. E o que é nova criatura, Jesus? Eu vou te explicar. É tão simples, Nicodemos. Não é nada complicado. Não é uma elaboração lógica feita por doutrinas dogmáticas dos teólogos. É simples, Nicodemos. As coisas de Deus não são tão difíceis, Nicodemos. A voz de Deus é simples, é direta. Você tem que nascer da água e do Espírito. É difícil isso?
é a condição para o surgimento da nova criatura. Qual é? Nascer da água e do Espírito. 2 elementos. Foi Jesus quem disse isso para Nicodemos. Como nasce a nova criatura? O cidadão do reino de Deus. O participante do reino de Deus. Ele não tem uma credencial de pastor, ele não tem uma credencial de evangélico, ele não tem o credencial de tantas outras denominações. A credencial dele está no Espírito. Nova criatura. Nascido da água e do Espírito. Os verdadeiros adoradores, os que adoram em espírito e em verdade. Palavra de Jesus Cristo. Esses tais Deus procura. É os que Deus procura. Os nascidos da água e do Espírito, os verdadeiros adoradores. Eles não têm credenciais. Eles não são religiosos. Eles não estão ligados à instituição religiosa. Eles não têm apego a doutrinas, a dogmas. Mas eles têm ouvido para ouvir o que o Espírito Santo fala para eles. Pois eles sabem que eles são a igreja de Deus. O quê? A igreja de Deus. O que é isso? É o lugar onde o Espírito Santo habita. Você não sabe que o Espírito Santo habita em você, que o Espírito Santo habita em mim? Que tem ciúmes de você, que tem ciúmes de mim? Portanto, você e eu, nós somos a igreja de Deus pelo simples fato do Espírito de Deus habitar em nós. Somos a igreja. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora você aprendeu o que é a igreja de Deus. É você e eu, somos nós, que sabemos ouvir a voz do Espírito de Deus. Somos as novas criaturas. A este sim é garantido, segundo Jesus Cristo, serem participantes do reino de Deus, que já é chegado. Uma boa nova, né? Hoje aprendemos a importância da nova criatura, o morador do reino de Deus. E não a importância das credenciais fornecidas por instituições de religiosos e de religioso. Isso não vale nada, é assinatura de homem. Mas a assinatura do Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo, a palavra de Deus é a nossa credencial como nova criatura nesse mundo. E participantes do reino de Deus neste mundo, no aqui e agora da nossa presente geração. Senhor, obrigado por essa palavra maravilhosa. Em que não são as credenciais religiosas que vai fazer a diferença no reino de Deus, mas que vai fazer a diferença no reino de Deus é a credencial de Espírito Santo e a palavra. É isso que gesta a nova criatura. Isso não é ser religioso. Religioso não tem garantia no reino de Deus. O que tem garantia é ser nascido de novo, da água e do Espírito. Agora, no teu nome, a gente quebra toda a força do inimigo, toda a força de enfermidade, todo espírito de morte, sai dos nossos corpos agora, em nome de Jesus Cristo, da cabeça à planta dos pés. Sai nosso aparelho urinário, nosso aparelho digestivo, respiratório, circulatório, bucal, visual, as pernas, as mãos, os braços, os pés. Sai todo tipo de inflamação, todo tranca-rua sai da nossa vida. Sai todo espírito de ira, nervoso, raiva, depressão, dor de cotovelo, mágoa, tristeza, angústia. Sai nossos espíritos em nome de Cristo. Sai todo espírito de pobreza, miséria e desgraça de nossa vida e nosso país, em nome de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade revelada pelo Espírito Santo e andará na liberdade dos filhos de Deus. Amém.